Olá, amigos, bem-vindo ao 70º programa Débora Histórica de 21 de fevereiro de 2019 no Estúdio Companhia Casa da Sogra para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e música. O programa Débora Histórica é premiado pela Abrace, que é a Academia Brasileira de Ciências, Histórias, Artes e Literatura, no ano de 2018 e 2019, agora que eu recebi uma comenda, tá? Então, a partir de hoje, dia 21/2, nós faremos o programa diferente, como eu havia comentado no programa passado. Ele será dividido em quadros e postado todos os dias da semana, exceto domingo. Ele continuará iniciando às quintas-feiras, às 6 horas, com a introdução, comemoração de dias, nosso assunto, etc, 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 por cada dia, tá? Eu acho que assim fica melhor, porque aí vocês não ficam vendo um vídeo assim tão grande, né? Um diminuir, vocês podem assistir poucos minutos. Então vamos lá, eu vou dar aí uma introdução do que nós vamos fazer, tá? Na quinta-feira, né, como eu falei, vai ter comemoração dos dias e um outro assunto. Na sexta-feira, todos os dias vão ter comemoração do dia, quando tiver, tá? Tem dias que não tem comemoração. E na sexta-feira vou passar o canal do André Naves, né, que é o Naves Ferraz, que eu sempre falei para vocês e mostrei, ele fala sobre diversos assuntos. Nos sábados vai ter a nossa história, tá? No domingo não haverá postagem, mas eu falo no sábado sobre alguma coisa no domingo, se tiver uma data comemorativa importante. Nas segundas-feiras é o canal de informação com a professora Selma Prado, tá? Que o tema dela de agora é a Previdência, são 8 partes, né? Com início no dia 7 de fevereiro e vai até 28 de março. Nas terças-feiras nós vamos ter a literatura com a Paula Souza, né? E nessa terça-feira nós vamos falar sobre literatura suméria. Na quarta-feira nós vamos ter um quadro novo que se chamará Personalidades, mas não tem ainda definição de estreia. Eu só estou falando assim para vocês porque eu tenho algumas coisas ainda para fazer, algumas entrevistas para fazer, para colocar essas personalidades. Eu não vou fazer assim vou fazer entrevistas, né, com pessoas, tá? Essas personalidades são mais assim as atuais. Eu não tenho como fazer uma entrevista com Monteiro Lobato, por exemplo, né, uma pessoa de extrema importância, tá? Estou falando sobre um projeto para vocês. E assim todos os dias serão encerrados com uma agenda cultural, quando tiver, né? E uma música para vocês, tá bom? E assim por diante. O que eu gostaria de saber é a opinião de vocês para todos os dias a partir do dia 21. Né? Se vocês gostaram desse formato, de todos os dias terem essa postagem, ok? Então, hoje vamos iniciar, na quinta-feira, hoje dia 21, a primeira parte da nova introdução, né, do programa. Vamos começar com a comemoração dos dias, tá? E hoje é uma data festiva do Exército Brasileiro, porque é o mesmo dia da tomada de Monte Castelo, por isso que o Exército Brasileiro festeja esse dia, tá? Então, o que é a tomada de Monte Castelo? Ela foi travada ao final da Segunda Guerra Mundial entre as tropas aliadas e as forças do exército alemão, que tentavam conter o seu avanço no norte da Itália. Esta batalha marcou a presença da Força Expedicionária Brasileira no conflito. A batalha arrastou-se por 3 meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, e durante os quais se efetuaram 6 ataques com grande número de baixas brasileiras devido a vários fatores. 4 dos ataques não tiveram êxito por falhas de estratégia, tá? Então, eu estou aqui com um documento oficial do Exército que eu gostaria muito de ler para vocês, porque eu acredito que
a importância da defesa, né, das Forças Armadas de um país, não só do Brasil, do qual eu defendo, é importante isso. E uma coisa que se tem importância é o Exército, as Forças Armadas defenderem de inimigos externos e inimigos internos também. Por isso que é uma coisa muito delicada de se fazer, né? Tá? Então vamos lá, olha, bom, tá aí no vídeo para vocês, né? A tomada de Monte Castelo, ordem do dia, tá? Essa ordem do dia aqui foi feita em 21 de fevereiro do ano passado. Castelo é nosso. A mensagem que ecoou no campo de batalha ao findar da tarde do dia 21 de fevereiro de 1945 marcou uma das mais gloriosas realizações da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Após 12 horas de árduo e intenso combate contra um implacável e bem fortificado inimigo, agravado por um terreno íngreme, frio e intenso, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária conquistava o seu maior objetivo, Monte Castelo. Após 3 infrutíferas tentativas, o pavilhão nacional foi finalmente hasteado no ponto mais alto daquela mística elevação, importante acidente capital que compunha a linha gótica, a posição defensiva das tropas do eixo nos Apeninos. Tal feito coroou a dedicação, a coragem, a abnegação, a fé inquebrantável dos nossos pracinhas, consolidando definitivamente o prestígio da FEB junto aos aliados. Nesses 73 anos, que esse ano é 74, né, de tão importante fato histórico do Exército Brasileiro, rendemos a justa e singela homenagem aos nossos bravos soldados que deixaram muito sangue, suor e lágrimas em solo italiano, registrando para sempre essa conquista. Ao comemorarmos o aniversário da tomada de Monte Castelo, relembramos também o desembarque da FEB na Europa, quando 25 mil soldados, né, homens cruzaram o Atlântico para combater na Itália. Hoje, a paz da qual o Brasil e o mundo usufruem é consequência de luta desses bravos heróis que merecem ser cultuados e reverenciados pela nação brasileira. Meus comandados, irmanados nos exemplos de nossos antepassados que superaram os mais diversos obstáculos para conquistarem os seus objetivos, mostremos o nosso braço forte na defesa da pátria, na proteção das nossas fronteiras, nas missões de paz e nas operações de garantia da lei e da ordem e levemos a mão amiga aos brasileiros necessitados, sempre que formos chamados, ajudando a construir um Brasil cada vez mais forte e soberano. Brasília, 21 de fevereiro de 2018, assinado pelo general do Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante do Exército na época. Tá? Então, isso daqui, a questão não é de eu ser militarista, apesar de eu ser patriota, apesar de eu ser também. A questão é da importância que tem isso daqui na história, porque os italianos, né, neste local, eles são eternamente gratos à Força Expedicionária Brasileira, né, aos pracinhas por essa segunda. Então, eles fazem homenagem à FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, por ter derrubado o inimigo deles nessa época, tá ok? O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br, Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. MSTD, curso de Excel, níveis iniciante, intermediário e avançado. Para maiores informações, entre em contato no e-mail prof.michele.augusto77@gmail.com. Bom, mais uma parte de hoje, nós vamos continuar falando sobre sexo, tá? E vocês sabem que não é aquele sexo que vocês estão acostumados. Hoje, eu vou falar um pouco, vou ler um texto aqui
chamado, porque assim, para falar sobre sexo é um assunto bem extenso, tá? Não esqueça que nós estamos falando do sexo sagrado, que chama-se Maituna. E nós não estamos falando do sexo do qual os sexólogos falam, né? Do qual os psicólogos falam, daquele sexo material. Nós estamos falando do sexo espiritual. Eu tenho certeza que poucas pessoas já ouviram falar sobre isso, tá? Mas é demais de interessante. Então eu vou ler aqui um texto de Giordano Simadon, tá? Ele é diretor do SGI, e aqui fala sobre as diferenças entre prazer erótico e orgásmico, né? Então eu vou ler, são todas as palavras dele, o crédito é seu, hein, Giordano, tá? Bom, alguns estudantes gnósticos em busca por entendimento a respeito das orientações gnósticas sobre a sexualidade receiam que a disposição de evitar a ejaculação e o orgasmo resultem numa atitude repressiva que o leve ao isolamento social. Exige uma reflexão abrangente sobre o tema da sexualidade sob a perspectiva gnóstica e sobre a recomendação relacionada com o prolongamento do ato sexual com orgasmo e ejaculação. Vejam bem, para mim falar sobre sexo é como dar uma receita de sopa, tá? Vejam bem que o que ele está falando aqui é bem verdadeiro. Não é para você não fazer sexo. É para você tomar cuidado com quem ou como você faz o sexo, tá? Como você ejacula. Ejaculação não é só do homem, a ejaculação é da mulher também, tá? Então, o sêmen, sendo do homem ou sendo da mulher, é um material sagrado, né? Ele é a energia. Mais tarde vocês vão entender isso. Pensem bem, ele é a energia que pode sustentar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida espiritual, tá ok? Em essência, a doutrina gnóstica propõe e ensina a revolução da consciência, que significa a alteração do estado atual da consciência para um estado completamente novo, no qual ela alcança seu despertar completo e então pode manifestar os atributos divinos. Para isso, é preciso, antes de compreender de maneira íntima e profunda, que o estado atual da consciência humana é limitado, o que faz com que nossa relação com o mundo que nos cerca também seja limitado. A nossa capacidade, pessoas, o nosso limite, não existe limite para a nossa consciência, né? Nós podemos até, para quem acredita, saber quantas encarnações nós tivemos, quem nós fomos, né? E isso através das nossas meditações. Independente disso, quem pratica esse sexo, a maituna, não volta mais a praticar o sexo material. Por quê? Porque é uma situação maravilhosa. As pessoas dizem, tá? Eu não cheguei lá ainda porque eu não achei um parceiro que possa fazer esta prática comigo, tá? Ainda não tenho. Mas é assim, quem faz declara a maravilhosa sensação que é desse sexo sagrado, tá? E eu acredito muito, já há muitos anos eu venho estudando isso. Para ensinar como ultrapassar e vencer, essas limitações e assim alcançar a almejada revolução, Samael Aun Weor reuniu os principais fundamentos da sabedoria universal, das antigas culturas e das tradições místicas e esotéricas e expressou sua síntese. Essa síntese acabou sendo conhecida através dos fatores da Revolução da Consciência, que é um livro, tá? Que são 3 ao total. Todo conhecimento relacionado com esses 3 fatores encontra paralelo com a sabedoria das antigas civilizações e pode ser explicado por elas. Então, quando você fala de sexo hoje em dia, que as pessoas não têm culpa de quem não está sabendo disso, não tem culpa. Portanto, quando você não tem a culpa, você não é um pecador, tá? Você não está fazendo errado, te ensinaram assim, não ensinaram você que a prática sexual é sagrada, né? Então, antigamente, nas pessoas que trabalhavam isso, né, elas faziam o sexo sagrado. Por isso que, inclusive, na parte da literatura, a Paula fala
que no filme passado, né, no programa passado, na parte de literatura, ela fala no Egito que a traição, né, a traição matrimonial era extremamente grave, era uma situação grave. Por quê? Porque já naquela época eles praticavam maituna, tá? Eles praticavam o sexo sagrado. Hoje é mais difícil, porque deturparam tudo. Depois vocês vão saber sobre as danças, por exemplo. As odaliscas, as pessoas pensam que elas são prostitutas, mas elas não são prostitutas. As odaliscas, antes, elas eram sacerdotisas, tá? Que praticavam maituna. Entendeu? Então, é assim, é uma história muito longa para se entender. Então, vão perguntando também, tá? Bom, continuando aqui mais um pouquinho, um desses fatores está diretamente relacionado com o sexo e principalmente com a relação existente entre a nossa consciência e a nossa sexualidade. Qualquer pessoa sabe que a sexualidade serve para a reprodução da espécie, mas poucos se dão conta que em um nível mais sutil, a sexualidade origina das diversas funções cognitivas, volitivas e emocionais dos seres humanos. Portanto, quanto mais saudável e equilibrada for a vida sexual de um indivíduo, melhores serão seus pensamentos e seus sentimentos, o que, por sua vez, lhe trará um relacionamento também mais saudável e equilibrado com o mundo que o cerca. Ainda assim, muitos sábios, homens e mulheres de todas as épocas e lugares, têm percebido ao longo da história da humanidade que o ato sexual é capaz de proporcionar, além das sabidas sensações de prazer fisiológico intenso, sensações que parecem transcender os limites do corpo, chegando a tocar a própria alma e abrindo a consciência para experiências que podem ser qualificadas como espirituais e divinas. Essas experiências são vividas com grande intensidade, especialmente durante o ato sexual, quando uma energia de grande sutileza, a qual chamamos erotismo, percorre toda a extensão do nosso ser, desde o corpo até o espírito. Então, dos pés à cabeça, né? É total, espírito, corpo, espírito e alma. Então, é assim, é uma sensação maravilhosas as pessoas descrevem, tá? Hoje eu vou parar por aqui porque eu gostaria muito que vocês meditassem, pensassem e podem fazer perguntas também, tá? A respeito disso. E mande perguntas para deborahistorica@gmail.com, ok? Nós vamos encerrar o programa de hoje, do dia 21, com uma música que eu já comentei com vocês, inclusive, acho que até que foi no programa passado, sobre Carmina Burana, de Kaworth, tá? Carmina Burana, na verdade, não é... esta obra de Kaworth, ela não chama Carmina Burana. Carmina Burana é um tipo de música, porque existem vários Carminas Buranas, tá? Contando essas histórias. Então, a Carmina Burana chama-se Carmina Burana de Kaworth, porque ele fez uma Carmina Burana, tá ok? Eu queria colocar só uma parte dela, mas é tão maravilhosa, essa música é tão maravilhosa, ela inteira, esta obra é maravilhosa, ela inteira, que eu deixo para vocês clicarem no link no YouTube, que essa é uma das melhores versões que tem, porque inclusive esse maestro, ele foi aluno do Kaworth, esse que está regendo a orquestra, tá? Então, assim, é maravilhosa, vale muito a pena ouvir toda. Ela tem 1 hora e pouco, mas vale a pena. Eu ouço 10 milhões de vezes, eu tenho CD lá. Ouvia quando o meu CD é com Seiji Ozawa, que morreu faz algum tempo, mas esta obra também está maravilhosa. Então, a gente ouve 25 segundos, ou até 20 segundos, um pouquinho dela, e depois vamos clicar no link que vale a pena. Gente, um beijo para vocês hoje, voltamos no dia 22 a partir de agora, né? E até lá!